Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje teremos mais uma aula nossa aí de direitos humanos, ok? A nossa segunda aula de direitos humanos. Essa aula, como eu falei para vocês, direitos humanos, eu vou estar postando uma aula já gravada, ok? Mas com conteúdos muito bons e muito atualizados. Foram a aula que nós ministramos aí recentemente para um projeto nosso que nós fizemos, né? Que é o projeto Quero Minha Farda, que nós fizemos no final do ano passado, tá bom? Tenham todos uma boa aula e bons estudos. Bora lá, então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre a aula passada. Vamos falar um pouquinho lá sobre, né? Ano passado nós tivemos um probleminha aí de internet, esperamos que não tenhamos hoje também. Então ela interrompeu um pouquinho, eu vou retomar a aula passada e vou bater um papo com vocês bem rapidinho sobre a aula passada, né? Para tirar alguma dúvida, alguma coisa. Depois vamos fazer a nossa aula de hoje, ok? A partir de hoje, a aula de hoje é do artigo 11 até o artigo 20, e assim nós já estamos quase encerrando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos fazer também aí uns exercícios, né? Importante fazer. E ao final aí vou abrir o espaço, né? Vou estar tentando acompanhar aqui pelo YouTube para ver aí as perguntas que vocês têm e a gente está à disposição, ok? Espero que todos estejam bem. Estou acompanhando todos lá no grupo, vendo a evolução muito bacana aí de todos vocês, praticamente, né? Nos nossos simulados que tivemos, uma evolução muito grande aí de toda a turma do segundo simulado, né? Nós tivemos aí no primeiro simulado aí algo em torno de 20 e poucos candidatos aí, 20 e poucos alunos, né, que tiraram nota acima de 30. Nesse nós já tivemos muito mais alunos, ou seja, houve uma evolução geral da turma. Isso é esperado, espero que continuamos assim. O objetivo é vocês chegarem voando na nossa aula, na nossa prova, no dia 15 de agosto, ok? Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, bater algum papo sobre algumas outras questões aí, mesmo que seja fora da aula, a gente está aí, entendeu? Para poder ajudá-los aí naquilo que puder. Se eu não conseguir responder a pergunta aqui agora, por conta de tempo, eu respondo logo após, né? Lá no grupo, ou se dando aqui. Enfim, vamos bater papo, vamos conversar aí sobre o curso como um todo, mas agora nós vamos iniciar a nossa aula, ok? Vou fazer uma projeção aqui da nossa primeira aula, vou passar rapidinho lá pelos 10 primeiros artigos, para a gente dar uma pincelada, que é a última aula que nós tivemos problema técnico, pode ser que ficou alguma dúvida. Então vamos lá. Pessoal, está conseguindo ver aí legal a transparência? Vou passando aí, vocês me respondam aí no grupo, no YouTube aí, tem um delayzinho, né? Mas eu vou ver se está tudo ok. Só esperar aqui para ver se eu tenho a resposta, se está ok aí a transparência. Legal, o pessoal está reportando. Então vamos lá. Vou nem colocar ela em. Vou ver, tentar aqui, peraí. Aí agora ficou melhor. Essa é a primeira aula. Bom, nós passamos aí, né, bem rapidamente, falei sobre a questão dos direitos humanos aí, o que estava acontecendo à época, né, no mundo. Vinha aí a Declaração dos Direitos Humanos passou aí, foi principalmente após a Segunda Guerra, que aconteceu de 39 a 45, o mundo passava por grandes crises, a Alemanha havia perdido a guerra, estava com um sentimento de humilhação, né? Isso aí fortaleceu aí questões de autoritarismo e radicalismo, principalmente de Hitler. Houve então um conflito aí da guerra que foi os aliados, né? Que é os países aliados contra o eixo, foram dois blocos, os aliados aí que estavam contra a Alemanha, Itália e Japão, e então muita gente morreu, muitas atrocidades aconteceu,
E esse, então, foi assim o fomento da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948. Então, aí, né, a gente ainda passando sobre as questões da Segunda Guerra, a invasão que houve aí da Alemanha, e por aí vai. Falar um pouquinho sobre a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que foi 24 de outubro de 1945, né, que aconteceu a ONU, foi em virtude aí de conferências de paz, logo após o final da guerra. Então, já era a segunda tentativa aí de se formar aí uma organização internacional para trabalhar em promoção da paz. Né? Logo após a Primeira Guerra, já havia sido feita uma tentativa lá com a Carta das Nações Unidas, mas então a ONU veio depois da Segunda Guerra aí, porque a primeira foi frustrada. Falamos um pouquinho então aí, né, que a declaração é o maior documento internacional dos direitos humanos. Ela foi adotada lá por meio de uma resolução. Aí vem um ponto importante que caiu na prova, inclusive. Vou até parar para explicar um pouquinho novamente. A ONU, ela promulgou a Declaração Universal por meio de uma resolução. As resoluções da ONU, elas tecnicamente, elas são uma recomendação. Até o nome próprio fala, né? Uma declaração, uma recomendação para os países. Então, ela não, as resoluções, aqueles documentos são feitos por meio de resoluções, ele não tem uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, dos países que são membros da ONU de cumprir. É uma recomendação, como se fosse uma sugestão. Bom, só que a ONU, então, o que eu falo aí, né? Os documentos de recomendação geralmente não têm poder vinculante, ou seja, eles não vinculam os países a terem que cumprir aquilo que foi estabelecido na resolução. O que obriga, né, que tem um poder vinculante a fazer o cumprimento, que os países têm que cumprir, são os tratados internacionais. Esses, sim, têm poder de lei, como se fosse lei internacional. Os países que assinaram os tratados são obrigados a cumprir. Bom, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos foi tão forte, que apesar dela tecnicamente ter sido feita por uma resolução, ou seja, tecnicamente ela é uma recomendação, mas os países e o Brasil, a corrente majoritária do Brasil hoje entende que a Declaração dos Direitos Humanos ela tem um poder vinculante, ou seja, o país é obrigado a cumprir aquelas recomendações. Tamanha foi a força que ganhou a Declaração Universal no mundo inteiro. A maioria dos países entende que ela tem uma força vinculante. Então, isso é importante para a questão de prova, e caiu num exercício que muita gente errou, coloquei de propósito. Se cair na prova lá, então, tecnicamente, a Declaração Universal é o quê? Ela é uma recomendação. Formalmente, a Declaração Universal é o quê? É uma recomendação. Contudo, a corrente majoritária hoje entende que ela tem força de lei, como se fosse um tratado, ou seja, ela tem uma força vinculante. Eu não acredito que essa questão de força vinculante venha cair nas provas do concurso, porque existe duas correntes. Então, geralmente, para não evitar polêmica, eles não colocam essas questões em prova, não. Mas, tecnicamente, lembrem disso, ela é uma recomendação. Mas a corrente majoritária hoje entende que ela tem força de lei, como ela tem uma força de um tratado, apesar de não ser um tratado. Ok, pessoal? Importante saberem disso, porque, inclusive, deixei na questão lá e muita gente errou, a gente havia comentado. Bom, e ela estabelece direitos políticos, civis, econômicos, né? Eu falei que pela primeira vez um documento internacional reuniu todos os direitos num documento só, por isso que a declaração é muito forte, né? Ela estabelece direitos políticos, civis, sociais e econômicos, né? E por isso que ela ganhou uma força forte e ao ponto de ser considerada até uma força vinculante. A Declaração Universal, que eu falei, né, ela trabalha muito, como trata-se dos direitos humanos, então são enunciados com um fundamento muito forte, por isso que a base de tudo quanto é direito nas constituições dos países inteiros, do mundo inteiro, sempre vai estar voltado para direitos humanos. Por isso que o direito humano, vamos dizer assim, é o fundamento dos fundamentos. Por isso que ela tem uma força muito forte, a Declaração Universal.
Falei sobre os Estados-membros, né, que eles se comprometeram a trabalhar uns com os outros, para, né, por conta desses 30 artigos da nossa Declaração Universal, eles se comprometeram a vincularem, né, a se ajustarem os seus países, enfim, para seguir as recomendações que foram estabelecidas aí pela ONU. São os países que fazem parte da ONU, faziam naquela época, e hoje nós temos mais países ainda, inclusive, que são membros das Nações Unidas. E aí passei pelos artigos, né? Falei sobre o artigo 1º, que logo de cara ele vai falar, né, sobre essas questões aí básicas, que é o direito de nascer livre, igual, em dignidade, direito, razão, consciência, e importante isso aí, ó, deve agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essa palavrinha fraternidade já caiu em questão de prova. Por quê? A pessoa muda ali um pouquinho, né? Cai, deve agir uns para os outros com espírito de igualdade. Não, fraternidade sempre cai. Mas o que é essa fraternidade? É aquela fraternidade de um ajudar ao outro. É nesse espírito aí que esse artigo 1º fala, né? Todos eles são seres humanos, um ajudando ao outro. Então, essa palavra fraternidade, grifem ela aí, mandei para vocês os slides, né? Está grifada aqui já em vermelho, destacada em vermelho, mas vocês circula ela aí, porque ela é importante constantemente cá em prova. Já o artigo 2º, nós falamos que todos os seres humanos eles podem invocar direitos, né? Falamos aí que não tem distinção alguma entre as pessoas, principalmente questão de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política. Então, são todos iguais mesmo, não tem distinção nenhuma. E, além disso, não será, logo abaixo fala, né? Não será feita nenhuma distinção fundada no Estatuto Político, Jurídico ou Internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa. O que isso aí quer dizer? Que em todos os países não pode haver nenhum tipo de desigualdade, né? É o que se espera. Mas a gente sabe aí, né, que infelizmente existe ainda muitas violações aos direitos humanos aí em diversos países do mundo. Já o artigo 3º, importante esse artigo, hein? Guardem aí que vira e mexe e cai também em prova. Todas as pessoas têm o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Teve uma questão aí de prova que caiu aí, colocou lá a segurança patrimonial. Então, esse artigo 3º é importante. E esse artigo 3º, foi o que baseou aí o artigo 5º da nossa Constituição, né? Que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Pessoal, cuidado só aí, porque vira e mexe cai nas questões de prova, o artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, fazendo um vínculo à nossa Constituição, a algum artigo da nossa Constituição, mas muitas vezes a nossa Constituição ou ela tem uma palavrinha a mais, ou ela tem uma palavrinha a menos. Então, como prova, cai muito lá a literalidade, né, dos artigos, cuidado aí sempre para vocês entenderem. Igual aí, tá vendo? O artigo 3º fala sobre vida, liberdade e segurança pessoal. Já o artigo 5º fala vida, direito à vida, a liberdade, mas fala lá também sobre a igualdade e a segurança. Então, é comum cair lá em questão de prova. O artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos preza pela vida, pela liberdade, pela segurança e pela igualdade. Tá certo? Não, porque tem a igualdade aí que não está nesse artigo 3º, apesar de estar no artigo 5º da Constituição. Então, tem umas pegadinhas aí, por isso que é sempre bom, eu estou sempre dando esse toque aí, que esses artigos vira e mexe, cai em prova. Grife esse artigo 3º aí, porque ele é muito comum de cair. Já o artigo 4º, né, fala que ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão, né? Aí a questão aí da escravatura, o comércio de escravos. Isso hoje a gente assim, acha até inconcebível, né? Coloca-se aí, poxa, mas ainda tem escravidão, ainda tem servidão. Infelizmente, ainda temos. Eu lembro que eu citei na nossa aula até um caso da nossa cidade aqui de Rio Vermelho, que nós tivemos uma ocorrência recentemente, apoiando o Ministério Público do Trabalho, e onde havia uma pessoa lá quase em situação análoga à escravidão, há muitos e muitos anos. Então, no Brasil ainda tem alguns casos desse aí, pelas cidades afora aí, e no mundo, então, a gente tem muito ainda também. Mas esse é um artigo tranquilo, bem fácil de entendimento, né? Não tem muita pegadinha nele, não.
Já o artigo 5º também é muito importante. Grifem o artigo 5º, cai muito em prova. Ninguém será submetido à tortura, nem à punição ou a tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Vejam bem, aquela pegadinha que eu falei para vocês, né? Da declaração tem uma coisa e a Constituição nossa tem uma coisa muito parecida. Aí eu já destaquei cruéis, né? Lá no artigo 5º. Aí o artigo 5º da Constituição Federal é muito parecido, mas ele não traz essa expressão castigo cruel ou cruéis. O artigo 5º, o que fala? Lá no inciso 3º da nossa Constituição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Já o artigo 5º da Declaração. Ninguém será submetido a tortura nem a punição ou a tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Está vendo que tem um cruel a mais aí lá na nossa DUDH, coisa que não tem na Constituição. Então, é importante vocês grifarem isso daí, sempre que eu coloco em vermelho, porque é coisa importante, hein? Já o artigo 6º fala que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Aí eu coloquei aí, ó, até mesmo os criminosos, porque já teve casos também aí de provas que fala todo tem direito a ser reconhecido como pessoa perante a lei, contudo, os criminosos não. Aí vamos dar um exemplo aí, bastante atual, né? A situação aí do Lázaro. Todo mundo deve ter ouvido falar aí do tal do Lázaro, né? Aqueles crimes bárbaros que ele cometeu. Cometeu homicídio contra uma família inteira, violentou a mulher, né, a mãe, é acusado de outros crimes aí e tal. E aí, o Lázaro tem direito de ser reconhecido como uma pessoa? O que vocês acham? Tem. Apesar de todas as atrocidades que ele teve, a Declaração Universal dos Direitos Humanos protege a todo ser humano. O simples fato básico de ser humano, ele é abarcado pela nossa declaração. Então, mesmo os criminosos têm direito à proteção dos direitos humanos. Aí vai vir um monte de gente, né? Falando aquele monte de coisa e tal, que a gente não vai entrar em detalhe, que a declaração defende só bandido e tal, mas é muito por conta disso daí, porque bandido também é ser humano, bandido também nasceu, viveu, é ser humano. Claro, né? A gente tem as nossas restrições com relação a algumas coisas, porque a declaração ela é muito abrangente e deveria ser assim mesmo, e os países, eles irem dentro da declaração, mas fazendo alguns ajustes, né? Alguns acertos, coisa que muitas vezes no nosso país não é feito, e aí acaba que a nossa legislação ela acaba sendo muito branda, e aí ocasiona problemas aí e questionamentos em geral, até de se questionar a própria Declaração Universal, que é um documento básico de, né, vamos dizer assim, de sobrevivência e de cidadania, né? Importante, então, mesmo bandido tem direito aí né, à proteção como direitos humanos. O artigo 7º nós, né, colocamos lá e eu grifei sempre todos, tá vendo? Todos, todos, todos no artigo 8º. Por que isso? Porque eu quis questão de assinalar isso aí justamente voltando lá naquele artigo anterior. Mesmo infrator, mesmo as pessoas que cometem as maiores atrocidades, tá aí, ó, a declaração fala que todos são iguais perante a lei. Ela não fala que só o cidadão de bem. Então, todos são iguais perante a lei, sem qualquer discriminação. Todos têm direito à proteção. Enfim, né, lá no artigo 8º, todos têm direito a um recurso efetivo dado pelos tribunais, ou seja, é aquilo que nós falamos, né, sobre o habeas corpus, por exemplo, ou sobre a ampla defesa e o contraditório, ou seja, todos têm direito de se defender, inclusive o próprio Lázaro, se não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, né, de confrontar com o Estado, como foi, ele fez, e aí houve a necessidade de força, tamanha a proporção da resistência dele, né? Artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Também aí é bastante, né, básico isso daí, de fácil entendimento. O artigo 10. Todas as pessoas têm direito em plena igualdade a uma audiência justa e parcial. É aquilo que nós falamos, né? Mesmo lá, independente da pessoa, do crime que ela cometeu, ela tem direito a ter um julgamento justo, né?
qualquer acusação criminal. E aí fiz menção aí sobre a questão do artigo 5º, né, que vai falar lá que os litigantes em processo judicial têm direito à ampla defesa e ao contraditório. Expliquei um pouquinho o que é isso para quem não consegue, quem ainda não teve contato com o direito, né? Quem lida com o direito já ouviu falar isso muitas vezes. Mas nós temos muitos aqui alunos que não têm sequer contato com o direito. Então, contraditório e ampla defesa é o direito da pessoa se defender como um todo. Ela pode, inclusive, até falar mentira. A pessoa que vai fazer o testemunho, a testemunha, ela não pode falar mentira, que senão ela comete o perjúrio, o falso testemunho. Agora, a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa na parte criminal, ela pode até falar mentira, de tão amplo que é o direito dela de se defender. Até mentira ela pode falar e não vai ter problema nenhum se descobrir depois que ela falou mentira. Testemunha não, hein? Cuidado com isso. Mas aí é só para realçar mesmo que a Constituição reforça o artigo 10 aí, que todos têm direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública pelos tribunais do país. Bom, aí nós fomos até o artigo 10, né, da nossa Constituição e da nossa declaração, e agora nós vamos para o artigo, da sequência agora, o nosso próximo artigo. Vou ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Tá, depois eu respondo aqui, né? A Thaís Santos está perguntando aqui, ó, a adesão é compulsória a todos os países? Não, não é compulsória. Tem países que não aderiram à Declaração Universal dos Direitos Humanos, até hoje, inclusive. Então, ela não é compulsória. Vai quem quer, país que quer. Mas hoje é tão forte essa questão dos direitos humanos, né? Que os países aí, a imensa maioria, eles são escritos, né, na Organização das Nações Unidas, na ONU, nos direitos humanos. O Jaime aqui está perguntando, boa noite, professor, sem querer atrapalhar o raciocínio da aula, os direitos políticos civis e seguintes se trata da divisão dos direitos humanos em geração ou dimensão. Se possível, exemplifique. Ô, Jaime, eu vou te responder isso aqui depois, porque aqui você já vi que você entrou num detalhe mais técnico, né? Falando sobre a questão de geração, de dimensão. Isso aí vai fugir um pouquinho, eu não vou esquecer, eu vou te responder aqui depois, porque aí nós temos que tratar de alguns assuntos que a gente não tratou, né? Primeira geração, segunda geração, algumas coisas da Declaração Universal. Eu vou entrar depois aí nesse assunto mais à frente, se der ainda hoje. Se não, eu respondo em breve, tá bom? Vou compartilhar aqui a segunda tela. Bora lá. Agora nós vamos um pouquinho mais devagar. Vamos começando aí com a aula hoje, propriamente dita a aula de hoje, ok? Aula 2, então, Direitos Humanos. Hoje nós vamos falar agora do artigo 11º até o 20º artigo, tá bom? Vamos lá. O artigo 11º, ele é dividido em dois itens aí, o primeiro e o segundo. O primeiro aí fala lá, ó, toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente. Vejam bem, até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhes sejam asseguradas. Olha só, importante esse artigo. Toda pessoa acusada, ela presume-se inocente, mesmo que seja uma situação mais obscura que aconteça. O exemplo, vou sempre usar hoje aqui, porque ele é bem forte e vai ser bom para a gente exemplificar. O Lázaro. Se o Lázaro fosse preso, né, conduzido, não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, ele não tivesse reagido, enfim, se ele fosse lá, os policiais pegassem, prendem e levou ele. Ele tinha presunção de inocência para ele, mesmo com todas as acusações pesadíssimas que pesavam contra ele? Sim, porque toda pessoa, vejam lá, toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente. Até quando que ele é considerado inocente? Até que fique provada no decurso do processo, após todos os direitos dele de defesa forem assegurados. Ou seja, depois, então, de tudo comprovado, provado, aí sim que ele vai ser considerado culpado.
Então, durante todo o decurso do processo ali, nas investigações, nas oitivas, nas testemunhas, nas provas, na perícia, o que for, todo direito ele tem para se defender, teria para se defender, ele ou qualquer outro infrator da lei, e ainda ele é considerado presumido inocente. Lá na nossa Constituição fala sobre a presunção da inocência, né? Na nossa Constituição Federal já tem isso. E aí, olha só, coloquei, o ônus da prova cabe ao Estado. É o que eu falei lá, que o acusado, né, ele pode até falar mentira. O Lázaro podia chegar, não era eu, não fui eu não fiz nada disso, eu sou inocente, eu estava na igreja, eu estava rezando. Ele pode falar o absurdo que for. O Estado é que tem que provar que ele não é inocente. Isso aí é o ônus da prova, ou seja, a responsabilidade para provar é do Estado. Ele pode, inclusive, até confessar. Mesmo que ele confesse, não fui eu cometi aqueles atos todos. Ó, beleza. Ainda assim, ele é existe a presunção da inocência. O Estado tem que provar, não basta ele simplesmente confessar. É claro que quando confessa, né, geralmente fica mais claro as provas, né, a investigação. Quando ele né, confessa de verdade. Mas, mesmo assim, presume-se inocente, o Estado tem que provar, ok? Mas por que disso, hein? Por que uma situação dessa, um criminoso tão, né, voraz, por que tem essa questão de presunção da inocência? Lembrem-se que eu vou reportar sempre a Declaração Universal de Direitos Humanos num pós-guerra, num pós-guerra mundial, onde que havia acontecido a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Segunda. Muitas atrocidades, muito gente sendo vitimada de uma forma inocente, genocídio, acabando com quase que um país inteiro. Então, foram muitas atrocidades que foram cometidas, e aí, amigo, por isso que essas atrocidades, num julgamento lá, né, que tinha um julgamento militar, a pessoa, não existia essa questão, né, de inocente, não. Matava, ou acabava, ou sumia com as pessoas, independente do que for, com o único objetivo de eliminar o inimigo, vamos dizer assim. Por isso que hoje, né, então havia muita tortura, vocês já cansaram de ver isso aí em filmes, né? Hoje, para se proteger até essas questões de tortura, o que for dar uma proteção para a pessoa maior, presume-se aí que ela é inocente. Já no inciso segundo, prevê lá, olha, ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento, importante isso, hein, da sua prática, não constitua ato delituoso. Faça o direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida apenas mais grave do que a que era aplicável de novo, no momento em que o ato delituoso foi cometido. Ontem eu acompanhei a aula quase que a aula inteira do Tenente Douglas, falando sobre constitucional, e ele, em certo momento, ele abordou esse assunto, né? Ele falou sobre as questões aí, também no direito penal. Eu lembro que o Tenente Duarte abordou sobre isso aí. Então, o crime, ele tem que ser levado ao momento em que ele aconteceu. Então, se aconteceu no passado, vamos supor, a pessoa cometeu alguma coisa no passado, no ano passado, no ano de 2020, e no ano passado, ano de 2020, o que ele fez, aquele ato, não era considerado crime, ele não vai responder por isso hoje. Porque no passado, lá no momento da prática, né, não era ato delituoso. Não acontecia isso. Né? Então, por isso que o momento é muito importante. Ah, mas hoje né, criminaliza determinada ação, mas lá na época não era, quando ele cometeu. Então, não vai responder por isso. Da mesma forma, lá não pode ser infligida pena mais grave do que aquela era no momento. Acontece também, né? Vira e mexe acontece aí. Às vezes, no passado, um crime, por exemplo, aí, vamos supor um crime de homicídio aí, acontecia no passado, e aí agora aquele determinado crime se tornou hediondo, ou aquele determinado crime teve uma pena agravada agora. Aí eu estou ainda num julgamento, a pessoa está ainda num julgamento. E aí, quando ele vai ser condenado, no momento atual, aquele crime se tornou mais grave, a pena aumentou. Ele vai cumprir uma pena mais grave? Não. À época do momento onde ele cometeu o ato delituoso, aquela pena era mais branda, então ele vai cumprir uma pena de acordo com aquele momento, ou seja, uma pena mais branda. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então é importante aí, tá? Nesse artigo, vocês
grifar essa questão, principalmente de presunção de inocência, a questão da ônus da prova que cabe ao Estado. É importante, isso daí não está na declaração, mas isso aí vira e mexe e cai, ok? A questão da prova, né, ela tem que ser feita diante de um processo público, né, um processo onde que garanta a defesa. Não basta simplesmente uma confissão. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e à sua reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais influências ou ataques. Isso aí é a idade da pessoa, né? A pessoa não pode ter a vida privada dela, lá na casa dela, o Estado invadir ou a casa, ou a família, correspondência. Por exemplo, o Estado não pode ter a violação de correspondência, violação de sigilo telefônico, sigilo bancário, o que for sigilo, né, das informações pessoais. O Estado não pode ter posse disso sem uma autorização judicial, né? Então, ninguém será sujeito a interferência lá na sua honra, tal, na sua reputação também, inclusive. Então, ele, inclusive, tem essa proteção da lei, né? A lei, a nossa Constituição Federal, protege essas questões aí, inclusive por isso que nós temos as figuras do mandado, que tá muito, o pessoal questionou bastante, né? Do mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, que são as ações judiciais, e mesmo de posse de um instrumento jurídico legal, de uma decisão judicial, mesmo assim, em determinados momentos, o Estado não pode violar, não pode entrar na residência da pessoa. É aquilo que nós falamos aí, né? Que hora que cumpre o mandado, que deu uma certa polêmicazinha ainda, que ontem o Tenente Douglas esclareceu que mandado se cumpre pela Constituição durante o dia, só fala isso, durante o dia, não tem horário específico. E aí causa polêmica, o Brasil é enorme, né? Então, o dia aqui, na nossa região sudeste, ele anoitece em determinado momento e fica claro em determinado momento. Já lá em outros países, lá no Nordeste, lá em Maceió, outros países, outros estados, começa mais cedo, escurece mais cedo ou mais tarde, então está de dia. Então são questões aí que há certas polêmicas nesse sentido. Aí eu falei com o pessoal de praxe, geralmente, aqui no estado de Minas, no Sudeste como um todo, os cumprimentos de mandato são feitos aí após as 5 horas da manhã e entre até as 18 horas. Tem lá a questão da lei de abuso da autoridade, né? A lei de abuso da autoridade, ela fala um pouquinho diferente. O que é que prevê na lei de abuso de autoridade? Que a pessoa, né, o agente público, ele pode incorrer em abuso de autoridade se ele violar a residência da pessoa antes das 5 horas da manhã ou após as 21 horas. Então, isso está previsto na lei, mas na Constituição não existe horário, fala só durante o dia. Aí, se tiver, então, até as 20 horas a gente pode, já que abuso de autoridade é só depois das 21. Nós, geralmente, eles colocaram a 21 justamente porque tem estados aí que o dia ele amanhece mais tarde, né? E escurece mais tarde. Então, isso aí vai ser uma questão que vai ser resolvida judicialmente. Para não termos problemas, geralmente a gente cumpre durante o dia, depois das 5 horas da manhã até as 18 horas, tá bom? Então, esse artigo 12 aí protege essa questão da violabilidade, né, da vida privada e inviolabilidade da vida privada da pessoa. A Constituição Federal elenca lá, né, alguns exemplos que estão a proteção à intimidade, como eu falei, né? A inviolabilidade do domicílio, ninguém pode entrar no domicílio, está lá no artigo 5º da pessoa, só sobre aquelas questões lá, né, cumprimento de mandado, se tiver no estado de flagrância, coisas que vocês já estão aprendendo em direito constitucional. A inviolabilidade de sigilo, né, da correspondência, como eu falei, comunicação telegráfica, comunicação telefônica, também está tudo lá no artigo 5º lá, ok? Então, esse artigo 12 protege a intimidade da pessoa, a vida privada. O artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Esse artigo costuma cair em prova, principalmente esse item 1 aí, ó. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção dentro das fronteiras de cada estado. Tem questões aí que caem. Ah, tem direito à locomoção fora do estado, em outros países. Está bem claro aí, né? Então, grifem essa parte aí também, dentro das fronteiras de cada estado. Então, a pessoa pode ter livre de locomover dentro de cada
país. Pode ir sem problema nenhum. Agora, eu sair daqui, eu vou lá para Estados Unidos. Aí eu já estou sujeito à legislação norte-americana que pode vedar a minha entrada por algum motivo ou outro, enfim, né? Aí eu já tenho que ser sujeito à lei de outro país. Ok, pessoal? Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Esse daí também é um item importante, né? Porque a pessoa, ela não só tem o direito de se locomover em todo o território nacional, mas como ela também pode sair de qualquer país e ela pode voltar ao país, ela não pode ser proibida de retornar ao Brasil, né? E também não pode ser proibida, não, você não vai sair do país. No Brasil nós não temos isso, né? Em outros países aí já aconteceu muito disso, né? Lembro de Cuba, né? Que inclusive até havia situações aí onde que atletas cubanos disputando lá jogos mundiais ou as Olimpíadas, eles saíam do país legalmente porque estava defendendo a nação deles, iam com as delegações, mas depois não voltavam, porque se eles quisessem sair lá, a lei deles eles não permitiam. Se a pessoa quisesse sair do país aí, vir para o Brasil, por exemplo. Então, acontecia muito disso. Os atletas saíam e não voltavam mais, né? Esperavam a oportunidade. Nós, né, a Declaração dos Humanos proíbe isso, né? E aí eu coloquei um item aí, uma atenção, vejam bem. A Constituição Federal possui um dispositivo semelhante, contudo é limitado ao tempo de paz, diferente da Declaração Universal. Grifem isso aí também. Por quê? Como eu falei, pegadinha, joga uma coisa, né? Um artigo como se fosse da declaração, mas na verdade ele é da Constituição, ou vice-versa. Aí vão lá, o artigo 5º, vejam bem a diferença, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou nele sair com seus bens. Então vejam bem, a Constituição estabelece um limite aí, ó, em tempo de paz. A Declaração Universal não fala em tempo. Todo ser humano tem o direito de liberdade de locomoção e residência das suas fronteiras e pronto. E todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país e voltar e pronto. Não fala lá em tempo de paz, não. Ok? Então, cuidado. Se tiver essa pegadinha aí, tempo de paz está só na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Ok, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ver se temos alguma pergunta relativa a essa temática aí. A Stephanie, estou vendo que o pessoal está estudando, né? A Stephanie aí já está falando lá sobre aquilo que eu falei, né? Da primeira e segunda geração, dimensão. Depois nós vamos abordar sobre isso daí, ok? Aí alguém colocou aí, professor, parece que de 21 a 5 horas. Flavinei, isso é que eu falei sobre a questão do mandado, né? Cuidado, de 21 após as 21 e até as 5 horas da manhã, isso aí é questão do abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade. Né? Se alguém entrar, eu, por exemplo, um militar, for lá fazer dentro da casa da pessoa após as 21, eu estou cometendo um abuso de autoridade se eu não tiver essa autorização. Mas isso aí não é relativo ao mandado judicial, ok? O cumprimento de mandado ele é previsto na Constituição Federal, como o Tenente Douglas explicou para vocês ontem. E a Constituição ela é a base. Ela fala durante o dia, não fala sobre horário, ok? Então, essa de 21 a 5 aí, isso aí afeta uma legislação extravagante. Acho que o Tenente Pacheco também deve falar com vocês, que vai falar sobre a questão de abuso de autoridade. Bora lá. O artigo 14, deixa eu ver se eu não me perdi aqui no 13, beleza, é isso aí mesmo. O artigo 14, vou acompanhar aqui o horário. Ok. O artigo 14 prevê lá, ó, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar o asilo em outros países. Aí, houve até uma pergunta que alguém me fez. Mas aí, que violação, né? Que tipo de perseguição? É uma perseguição política? É uma perseguição por opinião? É uma perseguição, ele cometeu um crime em determinado país e foi para outra, ele está sendo perseguido? Ele tem direito a qualquer circunstância dessa? Vejam bem lá, ó, o item 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime do direito comum ou atos contrários aos objetivos, né, aos propósitos das Nações Unidas, que são o limiar da Declaração Universal de Direitos Humanos para os países que fazem parte das Nações Unidas.
Eu coloquei uma observação, olha lá, ó. Se uma pessoa comete um crime em um estado e foge para outro, o direito internacional, inclusive, estabelece a extradição. Salvo engano, o Tenente Douglas também falou sobre isso. Bom que as nossas aulas estão batendo, né? Como forma dos países colaborarem. Então, vamos explicar bem esse artigo aí para vocês entenderem. Se a pessoa cometeu um crime em determinado local, determinado país, saiu. Vamos colocar o Lázaro aí de novo, sempre para ficar fácil o entendimento, bem recente. Mas vamos supor que o Lázaro fosse lá na Colômbia, ou qualquer um outro país aí, e ele cometeu os crimes dele, cometeu lá e conseguiu entrar no Brasil. Aí ele vai poder alegar, pedir asilo político aqui no Brasil? Não. Por quê? Porque a perseguição dele é uma perseguição legal, por um crime que ele cometeu lá naquele país, um crime do direito daquele país, é o direito comum, ou então os atos contrários ao que estabelece as Nações Unidas, né? Então, ele não pode invocar o pedido, né, de asilo num país se ele cometeu um crime no outro país, um crime de direito comum. Ok, pessoal? Então, esse direito aí que se fala aqui de perseguição, ele afeta principalmente a questões políticas e questões de opinião. Política, por exemplo, acontece muito. Às vezes um país, era o que acontecia muito, inclusive, né? Lembre-se que sempre a declaração nós vamos reportar o pós-guerra. Então, às vezes um país lá estava tendo eleições, acontecia isso. E aí determinado pessoa lá é o presidente daquele país ou é o ditador daquele país, o que for. E aí uma pessoa que estava lá começou a sofrer uma perseguição política por conta disso. Entrou um partido A, estava um partido A, entrou um partido B e esse partido B começou a perseguir membros ou pessoas aliadas ao partido A. Esse partido A saiu e pediu asilo no outro país. Pode? Pode. Porque aí é uma questão, né, que ele não cometeu crime, ele está sofrendo uma perseguição injusta por questões políticas. Então, ele pode, sim, pedir um asilo para se proteger em outro país. Às vezes, também, crimes de opinião, né? A pessoa está lá, às vezes a questão não é nem a política, mas não gosta de fulano de tal, de determinado presidente, e ele começa a criticar muito aquele presidente por conta disso, por conta daquilo, aquele ditador ou o que for, e aí, por conta disso, ele começa a ser vítima de uma perseguição. Foge para outro país e pede asilo porque lá está sofrendo crime de opinião, ou seja, ele estava questionando atos de um presidente de determinado país e que não estava sendo aceito, estava sendo perseguido. Nesse caso também pode, porque a perseguição ela é ilegítima, ok? Então, se a perseguição é legítima, ele não pode invocar o direito ao asilo, não pode pedir asilo. Exemplos, crimes diversos aí que a pessoa comete em outros países. Se a perseguição ela é ilegítima, principalmente questões políticas e questões de opinião, ele pode sim pedir asilo político e o nosso país ele tem vários tratados com vários países aí que inclusive tem até os acordos de extradição. Aí vamos lá, mas e essa extradição, como que funciona esse negócio aí? Não vou entrar no detalhe específico do que é, de conceito de extradição, que eu vou deixar isso aí para a aula específica, que é a aula do direito constitucional com o Tenente Douglas. Mas a pessoa entrou no país, cometeu um determinado crime lá no país dele, conseguiu fugir, veio para o Brasil. Ou um brasileiro cometeu crimes aqui, conseguiu fugir, foi parar em outro país. E aí lá ele está escondido. E de repente descobre-se que ele está lá. Lembre-se, a perseguição justa. Ele cometeu um crime, está sendo perseguido, mas conseguiu entrar em fronteira de outros países. E aí esses países que têm acordo de extradição, o país vai pedir para que aquela indivíduo, aquele criminoso, seja extraditado, ou seja, ele retorne, ele seja preso lá e seja entregue ao Brasil para que ele possa cumprir e responder pelos crimes dele que ele cometeu no Brasil. Então, isso que é a figura da extradição. Se eu cometeu um crime num determinado país, foi para outro, e lá, por meio de um acordo diplomático, é feito o pedido de extradição daquele. Ele foi preso ou capturado, e aí pede-se a extradição dele para que ele venha pelo país responder pelos atos deles, ok? Só voltando um pouquinho lá na questão do asilo. Tem dois tipos de asilo, tá, pessoal? Pode acontecer disso, a pessoa está sofrendo uma perseguição política e ela foge para um outro país, ultrapassa a fronteira e vai para um outro país, aí lá nesse outro país ela vai pedir um asilo, mas pode acontecer também dela não sair do próprio país, mas ela ir
Fugiu o nome aqui agora. Me ajudem aí, me lembrem. Fugiu aqui o nome aqui agora. Embaixada, lembrei. Ele vai lá numa embaixada do país e lá ele pede o asilo. O Brasil tem várias embaixadas, inclusive tanto fora quanto aqui. Às vezes está tendo uma perseguição política, a pessoa vai lá nessa embaixada dentro do país e pede asilo. Por que ele consegue lá, ele vai dentro dessa embaixada? Porque a embaixada é como se ela fosse um outro território. Uma embaixada, por exemplo, brasileira que estiver lá nos Estados Unidos, é como se dentro da embaixada fosse território do país. Os países lá não podem invadir a embaixada do Brasil. É como se estivesse invadindo a nossa fronteira. Então acontece isso também. A pessoa, até em filme vocês verem isso, né? A pessoa entra na embaixada e lá pede a proteção. E vai ficar lá e ela é protegida e pode, inclusive, né? Aí tem a questão aí, né? Já não entra nem a extradição, né? Ela tem todo o direito dela, se for uma perseguição legítima, dela ficar lá dentro do país, dentro da embaixada, com a proteção legal daquele país. Por que que existe isso, né? Essa proteção? O objetivo disso é fazer, né? Dar direito às pessoas a se defenderem, ter uma defesa justa. Então, em outro país, ela pode invocar essa extradição até para poder se defender. Ok, pessoal? Então, tem dois tipos aí de asilo que pode ser. Fora do país ou, às vezes, dentro do país, numa embaixada que é considerado território desse país. Ok? Bora lá. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Gente, parece óbvio, né? Mas direito à nacionalidade. Lembrem-se da Constituição pós-guerra. Tinha pessoas aí que não tinham direito a nada, não tinha documento, não tinha direito a nada, era em regime de escravidão. Então, muito menos ter aí uma nacionalidade, né? Eram tidos como prisioneiro em determinados países. Então, todo ser humano tem direito à nacionalidade, porque isso acontece muitas vezes, né? Até isso, esses direitos eram tirados principalmente no pós-guerra. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Vejam bem, coloquei um exemplo aí, ó. Independente de qualquer conduta praticada, a pessoa não perderá a sua nacionalidade. Mas se, por exemplo, quiser morar em outro país e mudar de nacionalidade, não poderá ser impedida. O que quer dizer isso aí? Voltemos ao Lázaro. Cometeu todas aquelas atrocidades. Pô, esse cara é brasileiro, fez isso tudo. Aconteceu, né? Ele queimou o filme do país lá no mundo inteiro, né? E aí, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a nacionalidade desse cara. Esse cara não tem direito de ser brasileiro por tudo que ele cometeu. Pode? Não pode. Todo ser humano tem direito à nacionalidade, inclusive aqueles que cometem as maiores atrocidades possíveis. Mas vamos lá. Aí uma pessoa qualquer fala, eu vou mudar para os Estados Unidos, vou mudar para um outro país e eu simplesmente não quero saber mais do Brasil. Vou morar lá em outro local, tenho familiar lá, o que for, quero mudar de nacionalidade. Pode, pode. Desde que ele siga as regras lá, né? Os pré-requisitos legais desse outro país para conseguir essa naturalidade. Aí essa nacionalidade, cada país aí trata de uma certa forma, né? Tem até pessoas que têm binacionalidade, natural de nacionalidade de um país e de outro ao mesmo tempo. Mas ele então pode, ele não pode ser proibido. Ah, não, você está aqui, você é brasileiro, você não pode se tornar um cidadão americano, de jeito nenhum. Um cidadão italiano ou o que for. Ele tem esse direito. E não pode ser, se ele quiser, ele não pode ser impedido. Okay? Então, ele tem direito a não perder a nacionalidade, por pior coisa que ele cometa, e também tem o direito a mudar de nacionalidade se ele quiser, e ninguém pode impedir. Tranquilo até aí, pessoal? Dá um tempinho aí que eu falo demais aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta para vocês aí. Se tem alguém que está perguntando alguma coisa. Aí, Flavinei falando, né, sobre a questão que cai na prova com certeza, cai muito. O país pode negar asilo? Aí a pergunta aí do Gui, vou responder. Boa noite. Esse é asilo ou exílio? Aí é diferente, né? Vamos lá. Respondendo aí o Gui Borges aí primeiro. O país pode negar o asilo? Pode. Dependendo da circunstância, ele vai fazer uma avaliação e aí, se ele não achar justo, por exemplo, se aquela perseguição lá que está sendo não foi uma perseguição justa que ele está alegando, foi, né, uma perseguição legal por um crime que ele cometeu, o país pode negar o asilo para ele e entregar ele para o outro país. É o que eu falei lá da questão da extradição. O Brasil pede aquele criminoso que está ali naquele país
e aquele país não dá o asilo para ele e entrega ele para o Brasil. Isso aí é o chamado de extradição. Então, o país, respondendo Gui Borges, um país pode negar o asilo, sim, não é obrigado, ele vai fazer uma avaliação sobre cada situação. Nós já tivemos alguns casos desses aí no Brasil, tanto de cidadão brasileiro como de pessoas aqui que foram entregues também, né? E o Fabrício perguntou lá, esse é asilo ou exílio? São coisas distintas, tá? Asilo é a pessoa receber um apoio do país. Vem para o Brasil e pede asilo político aqui no Brasil, por exemplo, porque ele está sendo perseguido no outro país. Então, ele vem de uma forma voluntária e pede asilo, pede uma proteção do país. Isso é o asilo. O exílio é diferente, era o que acontecia muito aí. A pessoa é exilada, pega daqui, manda embora. Acontecia isso muito, né? Isso é raríssimo acontecer, sinceramente. Não conheço casos aí recentes desse caso, não. Mas tem país que ele exila mesmo, manda embora, você não pode ficar aqui e manda embora. Isso acontecia muito em guerra, né? Napoleão Bonaparte, né? Lembro lá, Napoleão Bonaparte, inclusive, foi exilado, né? Tirou ele, colocou ele em determinado local, numa ilha, e lá ele ficou. Ele era obrigado a ficar lá e não saiu. Então, existe a diferença. Asilo é quando a pessoa pede uma ajuda. Exílio é quando o país manda aquela pessoa embora. Em grossas linhas, é isso aí. Claro que vocês vão ter uma explicação mais técnica na parte de direito constitucional, ok? Vocês têm mais alguma pergunta aqui? E se um país der asilo para um criminoso brasileiro e o Brasil pedir extradição e o país que ele tiver negar? Pode acontecer. O que acontece? Às vezes o Brasil tem um determinado criminoso e foi lá para os Estados Unidos. E aí ele pediu o asilo político. E ele é criminoso. Mas o país dele entende que aquilo que ele cometeu é justo, que aquela perseguição é injusta, ou às vezes até por problemas de relacionamento diplomático. Às vezes um país não está muito bem com o outro, e só por isso o outro país vai e não concede essa extradição. Não, ele cometeu crime aí, mas aqui ele está protegido por nós e fica por isso mesmo. O país não pode invadir outro país para poder pegar aquele fugitivo do país. Então, é uma decisão, é um acordo entre tem os países, né? É uma questão diplomática. Por isso que todos os países têm suas diplomacias, têm suas embaixadas em outros países, têm relações diplomáticas. E hoje a gente vive muito isso, né? E já tivemos muito isso na Guerra Fria, né? No pós-guerra, na pós-segunda guerra, nós tivemos aquela Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, as relações diplomáticas eram muito ruins. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Relação ali Estados Unidos e China, relação Brasil e China, vira e mexe dá uma arranhadinha aí, né? E aí pode acontecer de, às vezes, um criminoso lá da China vir aqui, fugir, e a China pedir a extradição dele, e o Brasil simplesmente, não vamos conceder. E não vai conceder, e a China não vai invadir o Brasil por isso, a não ser que declare guerra, né? Então, pode acontecer sim. Tá bom? Juan, a Stefane, se A mata B, mas A está na fronteira de um país e B está na fronteira de outro país, se as leis são diferentes, como se aplica a lei? Stefane, aí você já está querendo me dar pegadinha, né? Você já está numa situação aí complexa, né? A pessoa está de um lado de cá, mata um outro do lado de lá. Aí o que vai ter que ser feito aí é a questão da legislação de cada país aí para apartar essa celeuma que você está passando aí para nós, né? Porque a vítima está sob uma legislação de um país, o autor está de um país do lado de cá. E aí, em tese, a vítima, em tese, né, o país da vítima vai querer vir atrás do autor, em tese, né? Aí vai ter toda uma celeuma nisso daí. Isso é uma pegadinha pesada que você deu aí, mas aí vai ter que ser afeta cada legislação de cada país, né? Provavelmente vai ser resolvido num acordo diplomático. Larissa Tenente, quando os cubanos e haitianos vieram para o Brasil, qual era a situação deles? Aí, Larissa, essa é uma questão um pouco essa questão é um pouco diferente, né? Não é questão de asilo, né? Aí já é questão de proteção humanitária. É o país, o Brasil tem muito disso, né? Lá na Venezuela, vocês lembram disso? Até no início do ano passado, estava tendo muito disso. A Venezuela está passando por uma crise muito forte e as pessoas estão saindo lá da Venezuela porque estão morrendo de fome, estavam, né, com problemas aí, principalmente no norte do país.
e aí já é uma questão de, eles não estavam pedindo asilo, né? Eles não estavam fugindo por uma perseguição ou coisa do tipo. Eles estavam fugindo porque o país deles está em uma situação muito ruim, economicamente falando. Então, eles vinham para o país e eles eram recebidos, aí a questão é mais humanitária, né? O Brasil recebe eles ali, não dando asilo para eles, mas protegendo, porque são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, aconteceu muito, inclusive, tem vários casos, muitos venezuelanos, né, que estão aí em diversos locais aí do país como um todo, mas que eles estão sendo atendidos e recepcionados pelo país, mas por uma questão humanitária. Aí já não é asilo, tá bom? Eles não estão fugindo, eles não estão sendo perseguidos, politicamente falando, ou porque cometeu algum crime e estão fugindo de lá e não teriam direito a receber esse asilo. A questão aí é humanitária. Vamos lá. Aí a Larissa falou, eu lembro que entraram muitos países do norte do Brasil, foi o que eu falei. Missão acolhida da Venezuela, foi o que fez isso aí, né, Guilherme? Foi isso aí, a questão humanitária, o país, né, teve principalmente por conta do exército, fez uma atuação de acolhida, né? Aquele caso do Robson preso na Rússia, entra nesse assunto? O Eduardo fez essa pergunta. O Eduardo, sinceramente, vou procurar saber e te respondo depois. Eu não sei qual que é esse caso do Robson aí que você está me falando, não. Depois eu vou procurar saber e respondo a vocês depois, ok? Na questão da Stefânia, a lei que vai valer é de onde? De onde foi praticado o ato? Não. Aí, Laiane, depende muito da situação. São teorias que vocês vão aprender no direito constitucional. Tem a questão da teoria do local do crime, do tempo do crime, do resultado, né? Isso aí vocês vão aprender mais a miúde. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, não. Então, o país adota alguma teoria aí, né? Teoria mista. Mas, em outros países, não, é diferente. Então, como ela fez uma pegadinha aí com o professor, né? De um lado e do outro na fronteira, aí, um matou de um lado, matou do lado de cá, só a questão que vai ter que ser resolvida muito de uma forma individualizada com relação àquele caso aí em específico, porque os países têm legislações diferentes, né? Vocês lembram lá nos Estados Unidos, acontece muito disso. Os Estados Unidos são feitos por vários estados, né? E aí cada estado deles tem uma legislação específica. Inclusive, vocês vê aqueles filmes lá com a pessoa partiu para um outro estado, aí a fronteira ali é outra polícia, ele não pode entrar, são outras leis. Tem lei nos estados lá, nos Estados Unidos tem lei que tem pena de morte, tem outro estado que não tem. Aqui no Brasil, não. Os nossos estados aqui são os nossos estados membros aqui, eles seguem uma legislação federal, né? Nós somos uma república federativa, segue a nossa Constituição Federal. Mas nos Estados Unidos tem casos distintos. Então, por isso que a gente teria que analisar em uma situação bem específica com relação a isso aí, a legislação daquele país, como que ia tratar esse caso, ok? Bora lá continuar nossas aulas, depois eu volto aí. Vamos lá, tá, parei lá. Artigo 16. Homens e mulheres, olha a pegadinha de novo aí, hein? Preste atenção. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Vejam bem, o inciso primeiro, então, desse artigo, ela fala homens e mulheres de maior idade. E aí? Que maior idade é essa? Alguém sabe me responder? Responde aí, qual que é a maior idade para casar aqui no Brasil? Respondo aí, eu vou passar para outra questão, daqui a pouco eu vou lá para ver se vocês acertaram e para a gente poder tratar sobre essa questão aí. Então, ali não fala idade, né? Não fala aí homens e mulheres maior de 21 anos, 18 anos, 15 anos, é maior idade. Cada país tem sua questão específica, né? Aí, vamos lá. O inciso 2. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. Já caiu em questão de prova essa questão 2 aí também, né? Fala que o casamento será livre desde que tenha o pleno consentimento dos pais. Nada a ver, ok? Então, o consentimento aí tem que ser dos nubentes, dos noivos, né? Isso aí por quê? Todo mundo sabe, né, que tinha aqueles casamentos arranjados aí, né? Que eram feitos e a pessoa não queria casar, mas era obrigada a casar. Então, a Constituição veio, a declaração vem protegendo essa questão aí, no sentido de apenas, né, os nubentes têm que concordar em casar, né? Uma questão que para nós parece lógica, né? Mas tivemos muitos casos aí, inclusive no Brasil, né? A família, né? O inciso terceiro vai falar sobre a família, que é o núcleo central da sociedade, tem direito à proteção do Estado, né? Hoje questiona-se muito isso aí, principalmente no Brasil, né? Fala sobre a questão da família, até que ponto aí há uma proteção para a família, se não está muito, né?
o núcleo central da família aí não está deteriorado. Hoje há até esse questionamento aí muito pelo nosso país aí, com as questões, discussões políticas diversas aí. Aí, vamos lá, coloquei atenção lá com o item 1 lá. Não estabelece nenhuma idade mencionada, apenas maior idade. Se eu perguntar aqui, deixa eu ver a resposta. Vamos lá, o Marcelo falou que é 18, o Rafael é 18, maior de 18, 18, 18, todo mundo falando que é 18, hein? Aí o Pedro falou questão de imputabilidade. Aí, vamos lá, hein? Vejam bem como é que... Vamos ver se tem alguém aqui. Mais um aí, menor de 18 com autorização dos pais. Está lá falando lá o Guilherme e o Felipe. Não tenho certeza. Acho que com autorização dos pais pode a partir dos 16 anos. Lavinei 16. Pessoal, tem uma coisa no país que chama idade núbil, que é a idade que a pessoa pode casar. Essa idade núbil no país é de 16 anos. Então, 16 anos, a pessoa, é lógico que ela vai ter que ter o consentimento do pai, dos pais. Mas com 16 anos já pode casar. Os pais autorizaram, pode. Eu não estou falando de questão de emancipação, não, tá, pessoal? Porque se a pessoa foi emancipada, a decisão é dela, né? Vocês vão ouvir falar também, né, estudar sobre a questão de emancipação. A pessoa está emancipada, é como se ela fosse maior de 18 anos, ela responde pelos atos dela. Só que essa questão aqui não é nem questão de emancipação. Tem 17 anos, quero casar, o outro tem 17, quero casar. Os pais autorizaram, pode casar. Então, é por isso que é importante isso daí, né? A maioridade a gente tende a responder como o pessoal respondeu aqui, né? 18 anos, 18, 18. 18 anos já é responsabilidade criminal, né? E responsabilidade civil também. Então, para a idade núbil, guarda isso, tá? Idade núbil, ela é de 16 anos. 16 anos a pessoa pode casar. Tem que ter o consentimento, pode, mas pode casar. Ah, então a pessoa tem 17 anos, a menina tem 16, quer casar, mas um dos pais, ou do noivo ou da noiva, ou do menino ou da menina, não autorizou. E aí, não pode casar? Depende. Em tese, seria que não. Mas, se a pessoa acionar a justiça, se o casal acionou judicialmente, o juiz pode decidir essa celeuma. E ele pode decidir pelo casamento. Porque o argumento que a pessoa que está negando, que o pai está negando, não é um argumento plausível. Não é um argumento, né, jurídico, não é um argumento que está querendo casar simplesmente porque ele não gosta da pessoa, porque a pessoa é pobre, vamos supor. Não, você não vai casar com aquela menina de 16 anos porque ela é pobre. Aí a pessoa, não, eu vou casar, eu quero casar com ela e pronto, entra, aciona judicialmente. E aí o juiz pode decidir. Então, e se os dois, tanto um quanto o outro, nem o pai da noiva, nem o pai do noivo, quer que eles casem, não autoriza porque eles são menores de 16 anos. Tem jeito? Será que eles vão poder casar? Depende. Pode ser que eles acionam judicialmente e tenham uma decisão judicial também, mesmo com os dois, os pais, sendo contrário. Tá bom? Então, é lógico, havendo essa autorização, a coisa está resolvida mais fácil. Não havendo essa autorização, aí eles vão ter que acionar judicialmente e aí vai, né, sopesar os argumentos aí que apresentarem as partes, tanto dos pais de não quererem, quanto das pessoas que estão querendo casar, de conseguir contra-argumentar com isso, ok? Então, ele não é absoluto, assim, não, pai falou, não tem direito a recorrer à justiça, está resolvido, não vai casar. Não é bem assim, não. Inclusive, esse artigo 16 protege muito isso, né? A questão da livre vontade dos nubentes, né? Lá no artigo, no inciso 2º, fala lá, o casamento é livre, pleno consentimento dos nubentes. Então, é para proteger os nubentes mesmo, para não ter aqueles casamentos arranjados que nós temos por aí. Ok, pessoal? Então, guardem aí a questão da idade núbil, 16 anos, tá bom? Vamos lá, algumas perguntas. Mas se casar, emancipa automaticamente? Aí tem a questão, né? A pergunta aí da Thaís aí, né? Entende-se que sim, tá, Thaís? A pessoa, quando ela é casada, é como se ela já fosse emancipada, que aí ela vai ter todo, né? A vida dela jurídica, vamos dizer assim, falando, de aquisições, de compra, de relacionamento, que ela que vai decidir, né? Não vai poder estar casada e ter que pedir autorização para o pai para poder fazer determinada situação, né? Então, quando ela casar, quando casa, automaticamente ela já é considerada como emancipada.
pode solicitar ao judiciário suprimento de consentimento. Aí a Vânia e a Lorena já né? A gente vai lidando com pessoas aí que têm um argumento jurídico maior, né? Que conhece, que já estudou, que está fazendo direito, ou que fez. E aí é isso aí, né? Questão do suprimento de consentimento. Autorização da justiça, né? Bora lá, artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. E aí é o direito à propriedade, caiu em questão de prova aí, né? A Declaração dos Direitos Humanos protege a propriedade da pessoa? Protege, tá aí, né? Quando a gente fala de direitos humanos, parece que é só aquela questão de violação física, né? Sofrimento, castigo, escravidão. Não, como eu falei para vocês lá no início, a declaração é um documento muito abrangente, ela pega direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, ok? O direito à propriedade é um deles que é protegido. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, existe essa previsão no inciso 2º, que não pode o Estado simplesmente lá privar a pessoa da propriedade. Não, agora essa casa é minha, essa terra que você está cultivando é minha, vou tomar para o Estado, não pode. Mas, vejam bem, nem tudo, né? O direito não é todo absoluto assim. Não, a Declaração Universal, como eu já falei para vocês, ela é bem genérica. Os países, eles fazem alguns ajustes ali para algumas proteções para fazer mais detalhes, né? Então, a observação que eu coloquei é importante. Pode haver lei que estabeleça hipóteses, como, por exemplo, o direito brasileiro autoriza a expropriação de propriedade onde existe o trabalho escravo. O que é isso aí? O que é expropriar? É tomar para si a posse. É aquilo lá, arbitrariamente, mas não é tão arbitrário assim, né? Porque não é arbitrário, porque existe uma lei específica, a lei fala, no nosso direito existe essa expropriação se houver trabalho escravo, ou seja, a pessoa está lá produzindo, sendo castigada, toda uma família ou várias pessoas estão numa determinada propriedade, cultivando aquilo, mas tratado como se escravo fosse né, um regime de escravidão. E aí, então, existe essa possibilidade de expropriar aquela terra, de tirar aquela terra de posse de quem que seria o dono dela e passar para as próprias pessoas que estão ali, porque eles estavam em condição de escravo. Ok? Então, no Brasil, existe essa questão da expropriação. Então, isso é arbitrário? Não. A lei prevê esses casos. Então, tem casos em diversos países aí que têm legislações específicas que tratam sobre essa questão da propriedade. Ok? Artigo 17. Vamos lá, já estamos caminhando para as 22 horas, né? Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento. Grifei pensamento aí, liberdade de pensamento. Vejam bem, vou falar um pouquinho. Consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião, crença, liberdade de manifestar essa religião, a crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, ou em particular, público ou particular. Vejam bem, grifei lá, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento. Mas isso não é tão absoluto assim, né? Olha lá, o Estado não pode interferir na liberdade de pensamento. No entanto, quando esse pensamento é exteriorizado, o Estado pode regular. Eu posso pensar o que eu quiser do presidente da República, por exemplo, né? Meu pensamento e tal. Mas a partir do momento que eu exteriorizo o meu pensamento, alto lá, eu tenho que tomar determinados cuidados, porque eu posso incorrer em alguns crimes. Calúnia, injúria, difamação. Eu falei do presidente, mas isso é para qualquer circunstância, né? Um agente político, um agente público ou uma pessoa comum, né? Eu posso ter um pensamento sobre determinada pessoa, mas se eu expressar aquilo que eu expressar, eu posso estar cometendo um crime contra ela. Então, esse direito de liberdade de pensamento é importante vocês terem, ele é bem isso aí, o direito de pensar, né? Até de argumentar, mas com limites, ok? Não é tão assim, absoluto, não. No próximo artigo vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. O artigo 19, olha lá. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de expressão. Aí esse direito inclui a liberdade sem interferência, ter opiniões, de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteira. Então, ótimo. Lá no artigo 18, tratamos sobre o direito, a liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento. Aqui nós estamos falando sobre já a liberdade de opinião, mas vejam bem, coloquei o alerta lá, ó. A expressão do pensamento, foi o que eu falei, não é absoluta. Eu posso falar o que eu quiser, né, que eu tenho baseado na minha liberdade de opinião, minha liberdade de expressar, eu posso falar o que eu quiser. Alto lá,
vamos com calma, nem tudo a gente pode exteriorizar. Porque, né, lá, a pessoa é livre para expor sua opinião, mas se atingir a honra de alguém, por exemplo, ela poderá ser responsabilizada, tanto penalmente, né, porque ela comete um crime, o crime de calúnia, injúria e difamação, que é um crime na esfera penal, mas ela pode ser responsabilizada, inclusive, civilmente. O que é ser responsabilizado civilmente? Você pagar uma indenização aí, por exemplo, por danos morais, né? Então, quando se fala sobre a questão de o direito à liberdade de opinião é um direito absoluto? Não. Ele tem limites, tá bom? Cuidado com isso, que isso aí tem muita pegadinha de prova com relação a essa questão de ser absoluta ou não, a liberdade de opinião, de expressão, de pensamento, ela não é absoluta. A pessoa responde pelos atos dela, se ela extrapolar. Vamos lá, chegamos aí no artigo 20, né? É o último que a gente vai estar trabalhando hoje aqui, já estão aí 5 para as 10. O artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. São os dois incisos do artigo 20. Aí, vejam bem, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação. Mas o que é reunião? O que é associação? A reunião é aquela que ela tem um caráter transitório. Por exemplo, vamos fazer uma reunião para deliberar sobre um direito nosso trabalhista. Faz-se uma reunião e vamos deliberar ali sobre um determinado assunto. A pessoa tem direito? Tem. É pacífico, é legítimo. Reunião é isso, ela tem um caráter transitório. Acabou a reunião, acabou. A associação já tem um caráter permanente. Aí já é a pessoa se associada a um determinado, por exemplo, associada a um partido político, associada a um sindicato. Então, ali naquelas associações ali, ela já não acabou ali, né? Ela não tem um caráter temporário, ela tem um caráter permanente. Então, aquelas pessoas ali, né, pode se associar, todo mundo tem direito a associar, vou falar aqui logo no próximo, né, participar de uma associação, e isso aí tem um caráter permanente, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da divisão aí, o que é reunião e o que é associação. Agora, tanto a reunião como a associação devem servir para fins pacíficos. Não podemos, por exemplo, vamos montar uma reunião aqui hoje que nós vamos tratar, que nós vamos invadir a prefeitura municipal de determinado local. Aí já não essa reunião, ela já não tem fins pacíficos. Então, aí já estamos, né, mudando de figura. Vamos associar aqui, vamos montar uma associação para, de forma assim, né, até clandestina, derrubar o governador de tal estado. E monta-se uma associação ali com caráter ali de cometer atos criminosos para derrubar. Não tem fim pacífico. Então, esse direito à reunião e associação, desde que seja pacífico. O inciso 2º fala lá, que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Eu sou de trabalho em determinado classe trabalhista, por exemplo, sou policial militar, por exemplo. Sou militar e nós temos algumas associações, tem a Associação dos Oficiais, a Associação das Praças, tem várias associações aí. E aí, se é o militar, se é oficial, comandante, você é obrigado a participar da associação. Não sou obrigado, não. Eu participo se eu quiser. Mas as decisões que ela vai ter lá pode te beneficiar, como pode te prejudicar. Direito meu. Então, se ela me beneficiar, ótimo. Se ela me prejudicar também, eu que decido se eu quero ser associado ou não. E se eu associei também quiser sair, também a qualquer momento eu que decido isso. Então, essa questão de obrigatoriedade de associação, ela não existe, ok? E aí, olha só, no Brasil é proibida a associação para fins ilícitos ou paramilitares, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente montar uma associação para derrubar um governo, ou para cometer determinados delitos, para cometer determinados crimes, e aí paramilitar, né? Paramilitar o quê? Com o objetivo de guerra, né? Com o objetivo aí de afronta ao Estado. Então, esse tipo de situação aí é importante, caiu já em prova também, né? Em questões aí. A declaração prevê que todos têm direito à liberdade de reunião, de associação, e mesmo que se for para fins paramilitares. Não. Então, a associação é livre, a reunião é associação, desde que não seja para atos ilícitos, e paramilitar é considerado ato ilícito. Ok, pessoal?
Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, senão eu vou passar aí para algumas questões que eu passei para vocês aí que a gente pode debater. Ok, parece que não tem aqui. Vamos lá, aqui algumas questões aí. Aí nós temos 10 minutinhos, né? Nossa aula termina às 22h10. Três questões aqui que eu vou passar para vocês, para a gente poder debater elas aqui. Se tiver, leiam aí a pergunta, pessoal, e respondam essa questão primeiro aí, ó. Vou dar um tempinho para vocês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, estabelece que, vamos lá, leiam e vejam e respondam aí para nós, por favor, e vamos ver como é que vocês estão entendendo isso daí. A Beatriz aí respondeu letra C, né? A Beatriz Machado. Mais alguém? Quer arriscar? Dá um tempinho ainda, porque a questão é um pouquinho grande, né? Marcílio, letra C. Bacana. Então, estou vendo ali vários, até agora todos aqui com a letra C. Vamos lá, ver se vocês estão certos. Vamos debater aí tópico por tópico. Os exercícios é muito bom para o aprendizado, né? Vamos lá. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela estabelece que, letra A, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até a sua apresentação à autoridade de polícia judiciária. Falamos disso agorinha, né, pessoal? Todo ser humano tem o direito, né, de ser presumido inocente, a presunção da inocência, como nós falamos, e pronto. É até o trânsito em julgado, até haver uma decisão dela como todo. A apresentação à autoridade de polícia judiciária, para vocês entenderem, o que é a polícia judiciária? Polícia judiciária é a polícia civil. Então, vamos supor, há uma atuação policial, uma determinada pessoa é acusada de ter cometido um determinado crime, um roubo, por exemplo. A polícia militar vai lá, o policial, a equipe prende, conduz até a delegacia da polícia civil, que é a polícia judiciária. E aí, então, depois que apresentou a polícia judiciária, ele é considerado inocente até ele estar na polícia civil? Depois ele já não é mais considerado inocente, tem a presunção da inocência? Não, é desde todo o processo, tem que ter o trâmite de todo o processo. Então, vai para a Polícia Civil vai fazer o inquérito, pode ratificar aquele flagrante ali ou não, vai fazer o inquérito, vai encaminhar para a Justiça, o Ministério Público vai ter participação, vai ser feita audiência, vai ter testemunhas, vai chamar as pessoas, né, testemunha de defesa de acusação, ou seja, vai ter todo o processo legal. E durante todo esse processo legal, a pessoa tem a presunção da inocência. Então, o erro dessa letra A é por conta disso aí. Não é inocente só até e se apresentar da autoridade judiciária, não. Polícia judiciária, não, ok? Entendam polícia judiciária como a polícia civil. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência em qualquer país do mundo. A pegadinha onde que está aí, né? Tem direito à liberdade de locomoção, nós falamos aí, né? Não é em qualquer país do mundo, não. Liberdade de locomoção dentro da nossa fronteira, dentro do país, né? Então, você vai para um outro estado, para um outro país aí, tem que seguir a legislação específica daquele país, e às vezes ele não pode ingressar naquele país por um motivo ou outro, de acordo com a legislação. Então, o erro está aí, né? Não é qualquer país, é dentro da fronteira. Todo ser humano será submetido a tortura, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Certinho. Isso aí é o que estabelece lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu faço, né, até aquela consideração que eu falei lá atrás, né, sobre a questão do castigo cruel, né, que ele é previsto aí, né, na Declaração dos Direitos Humanos, mas na nossa Constituição não tem essa parte aí do cruel, né? É importante. Então aqui está certinho essa questão. E a letra D, ninguém será mantido em escravidão, salvo em caso de condenação por tribunal independente e imparcial. Não existe isso, né? A escravidão ela é abolida, ninguém deve ser mantido em escravidão em hipótese alguma, ok? Então, bacana, o pessoal falou todo mundo letra C aí. Essa foi fácil, todo mundo acertou. Vamos para a próxima. Dá um tempinho aí para vocês aí, né? Marque a alternativa correta, a declaração
aprovada pela ONU, em seu artigo 3º, prescreve que todas as pessoas têm direito ao quê, pessoal? Vamos lá, responda essa daí. Vou dar um tempinho para vocês aí, qual letra que vocês acham que é. Vale consultar não, hein? Não volta lá no artigo 3º lá não, hein? Respondam aí e usem aquilo que eu sempre falo para vocês. Tem questões que vai cair na hora da prova que às vezes você não vai lembrar, que às vezes você não vai entender. Aí você vai ter que usar, às vezes você nem estudou ela. Você vai ter que usar o bom senso. E o bom senso responde a imensa maioria das questões. Calma, avalie as alternativas, façam a eliminação daquilo que você já sabe, né, que você pode tirar, e aí vai sobrar, você vai ter mais chances de acertar. Vamos lá. Aí essa já começou, né? Já começou aí, tem uma divergência. Ó, letra B, letra C, letra D, D, B. Essa aí tá tendo uma diferençazinha aí. Bom, essa daí, maioria aí na letra D, alguns na letra C, na letra D de bola. Bora lá. Vamos trabalhar junto ela então aí. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, em seu artigo 3º, prescreve que todas as pessoas têm o direito. Letra A, a vida, a propriedade, a liberdade e a igualdade. O que está errado nessa questão aí? Pessoal, lembrem o seguinte, essa questão da propriedade, nós tratamos ela até agora, né? Ela está lá mais para o final e tem um item específico dela. Tem um artigo que fala só sobre a questão da propriedade. Não sei se vocês vão lembrar lá. Então, aí, vá no bom senso. Pá, essa propriedade aqui, eu lembro que tinha um artigo que tratava só sobre ela. E aqui está falando no artigo 3º, ou seja, dentro do artigo 3º tem que estar todos os itens que estão ali. Propriedade eu já sei que não está fora. Outra situação também que vocês podem levar, a igualdade. Essa questão de igualdade aí também, ela não é tratada prescrita em artigos específicos falando sobre questão de igualdade. Não existe, vocês podem procurar lá nos artigos lá, que nenhum artigo vai falar a pessoa tem direito à igualdade. Não. Isso aí tem lá, né? Na questão francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, né? Que foi inclusive bases aí de constituições do país inteiro. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, ela é tratada na Constituição francesa, né? Lá por conta da Revolução Francesa. Então, essa primeira aí não tem aí a questão da propriedade, eu já tenho certeza que não, e a questão da igualdade também, eu tenho certeza que não. A vida e a liberdade, será que tá? Bom, bora lá. Aí na letra B, liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam bem, a fraternidade ela também não está em nenhum artigo específico, como se fosse aí, ela foi abordada lá atrás, que eu falei para vocês, como se fosse um princípio, né? E aqui até falei sobre a questão da fraternidade, de um ajudar o outro, né? Das pessoas se ajudar. Mas ela não está especificamente num artigo nesse sentido aí, prescrito, como estão os outros aí. Okay? Então, fraternidade ela não está. A liberdade e a igualdade também não está. Só de saber que a igualdade não está, a gente já matava as duas primeiras questões aí, hein? Letra C, a vida, a propriedade e a integridade física. Mesma coisa, olhem bem, a propriedade, no bom senso, ó, eu lembro que a propriedade estava fora, ela tinha um artigo especificamente dela. Então, acho que não vai caber nesse artigo 3º aqui, se eu não lembrar. Agora, e a integridade física? A integridade física também não existe nenhuma prescrição específica da integridade física, né, da pessoa. Vai falar lá de uma forma genérica, né? Não ser submetido à tortura, não ser, né, a questão de escravidão, que tudo isso atenta contra a integridade física. Mas, inciso, falando sobre a integridade física específica, não tem. Então, letra D, a vida, a liberdade e a segurança pessoal. Bacana. Essas aí que estão previstos lá no artigo 3º da Constituição. Nós tratamos o artigo 3º na aula passada e hoje nós passamos por ela. Depois vocês voltam lá e dão uma olhada
porque esse artigo 3º ele é muito básico. Eu lembro que eu falei para vocês que cai muito em prova, ok? E cuidado com essa questão de segurança pessoal. Já teve questão aí que estava lá falando que o artigo 3º prescreve que tem liberdade, direito à vida, liberdade e a segurança nacional. Caiu no simulado passado, questão de prova. E aí, ou seja, não é segurança nacional, é segurança pessoal. Então, muito bom aí, o pessoal colocou aí a letra D, todo mundo acertou. A Stefane está falando que a prova poderia ser nesse nível. Stefane, todas essas questões aí, todas essas questões que eu estou apresentando aqui são questões de prova da PM. E essa questão aqui em específica, que parece que vocês estão achando, tá fácil e tal, ela caiu no CFO, Curso de Formação de Oficiais, tempos atrás. Eu tirei ela de lá. Então, as questões dessas aí são nesse sentido. Tá fácil? Tá fácil porque vocês estudaram. Tá fácil porque vocês estão evoluindo. Lá no primeiro simulado, muita gente afundou, lembra? Porque se passar isso aqui para quem não pegou, para quem não estudou, não vai saber nunca. O que tem o artigo 3º da declaração? Nunca vai acertar. E vai ter esse monte de coisa aí, vai ficar difícil. Tá fácil porque vocês estão estudando. E isso é bom. Bom que vocês estão, né, assimilando e aprendendo e estão achando as questões mais fáceis. Se Deus quiser, queremos que vocês cheguem dia 15 de agosto voando, sabendo tudo, que vocês vão fazer uma prova e vai achar ela muito fácil. Mais uma questão. Deixar aí a última para vocês, tá, pessoal? Já fechamos o nosso tempo, hein? Vou deixar essa daí para a gente responder, ok? Dê uma lidinha aí e responda. Com base na Declaração dos Direitos Humanos, marque a alternativa correta. Vejam lá e me falem. O Eduardo aí, o Eduardo Cordeiro, e a Stefane também falou aí sobre, né, a questão aí do psicológico. Isso é muito importante, pessoal. E agora, o que vocês têm que entender quando vocês vão fazer a prova? O psicológico de vocês abala. Quem faz a prova, ele faz a pegadinha sabendo que você está com o psicológico também abalado. E aí, quando você vai numa questão dessa, falar, essa é fácil. Cuidado com as questões que você acha que ela é fácil. Porque, às vezes, você bate o olho, você está ansioso, você está doido para acertar uma questão, para você até aliviar e seguir na prova, você fala, essa é fácil. Aí, lá no meio dela, tem uma pegadinha. Uma palavrinha, ou, às vezes, uma vírgula, muda todo o entendimento daquela questão. Cuidado quando vocês acham questão fácil na prova, porque pode ter pegadinha, prestem atenção nela. E outra coisa que é muito comum acontecer. Então, quando vocês forem fazer prova, eu vi isso no simulado passado, o pessoal reclamou aí. Nossa, eu achei que era a correta, mas estava pedindo a incorreta. Ou então está lá, a declaração prevê no artigo 3º tais considerações, exceto. Aí você bate o olho e você acha, nossa, aqui está lá, está certinho, só que está pedindo um exceto. Quando forem fazer prova, vai lá naquele item, naquele ponto lá da pergunta, igual está aqui o correto, ó, e grifa ela, circula, porque aí vai te chamar a atenção que você está procurando a questão correta, a resposta correta. Se tiver lá o exceto, circula, rabisca a prova toda, não tem problema nenhum, você não vai precisar dela. Coloca lá, exceto, rabisca para você entender. E por aí vai. Então, cuidado muito com essas questões que é fácil, que você acha que é fácil, porque seu psicológico está ali, você está doido para acertar uma questão e acaba se errando de bobeira, hein? E errar questão fácil não tem nada mais, né, desgastante para a gente, né? Bora lá? Deixa eu ver se alguém respondeu. Letra D, letra A, letra C. Aí, mais uma aí. Tá tão fácil assim não, hein? Letra A, letra C, letra D, letra B. Então, vamos lá. Essa daí, eu acho que tem gente que vai dançar. Vamos lá, respondendo. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, promulgada pela ONU, marca a alternativa correta. Primeira, todos os seres humanos nascem livres e iguais. Bacana, está previsto isso aí lá na Constituição, lá no início. São dotados de razão e emoção e devem pensar em relação uns aos outros com espírito de consciência.
Tá certo isso aí, pessoal? Tem gente que marcou a letra A, olha lá. Consciência. É isso aí? Não, espírito de fraternidade. Consciência está errado. Olha a pegadinha aí. Então, cuidado, tá bom? Aí são as pegadinhas. Então, o espírito é de fraternidade, não é de consciência, não. Vamos nessa letra B aqui. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Olha que trem esquisito, gente. O que é isso? Todo ser humano tem deveres? Tem. Para com a comunidade. Todo mundo tem dever, o dever é para a comunidade onde ele vive, né? Em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Coloquei essa questão aí de uma forma muito proposital. Olhei assim, bati o olho, não lembro, esse trem está esquisito, essa letra B, bora, vou pular para outra letra. Vou ver se eu acho as outras letras. Então vamos lá. Letra C, deixa eu saber aí em stand-by. Não entendi ela direito. Não lembro isso aí na Constituição, não. Letra C. Homens e mulheres, sem qualquer restrição de idade, raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Vejam lá, hein? Homens e mulheres sem qualquer restrição de idade. Onde que está o erro aí, pessoal? Acabamos de falar, né? Lá na Constituição, ela não fala sobre a questão de sem qualquer restrição de idade. Fala maioridade. Lembram disso? Aí nós até falamos, qual que é a maioridade aqui no Brasil para a questão de casamento? A idade núbil. Outros países, às vezes, são outras. Tem país aí que pode casar até com 10 anos. Né? Então, olha lá, a pegadinha aí. Homens e mulheres sem qualquer restrição de idade. Errado isso daí. Tem restrição de idade, sim. De maior idade. Só não sabe que idade é essa, mas é maior idade. Aí cada país vai ter a sua idade estabelecida. O Brasil, 16 anos, idade núbil, como nós falamos. Então, a letra C, a gente ia eliminar isso aí. A letra D, todo ser humano tem direito ao lazer e ao repouso semanal aos domingos e feriados, inclusive a limitação semanal de 44 horas de trabalho e férias anuais remuneradas. O que é isso aí, pessoal? Isso aí é tratado na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Respondam aí para mim. Onde que é tratado isso daí, essa questão aí de direito ao trabalho, feriado? Vamos ver se dá tempo de vocês responderem aí. Essa questão aí, ó, de direito, não deu tempo aqui por causa do delay, tá errada, né? Não traz descrito o limite de horas e tal. Essa questão aí, principalmente aí, ela não tá lá. Pode procurar o direito humano, nós nem entramos. Nós vamos entrar numa parte dessa aí que fala do trabalho mais à frente, sabe? Mas isso aí tá lá em legislação trabalhista. Essas questões específicas aí, depois vocês vão ver aí. Não tá falando lá, olha só a pergunta, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tem essas questões aí do jeito que ela está aí, não, tá bom? Então, eliminamos algumas questões, fiz isso de propósito para a gente chegar lá naquela letra B, que ela é meio confusa. Mas a declaração, principalmente nos seus princípios, ela aborda sobre essa questão aí do envolvimento, né? Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. É aquela situação da fraternidade que nós falamos aí, né? Que as pessoas têm que ter ali o comprometimento um com o outro, de uma autoajuda, né? Então, eles têm os deveres, eles têm a questão de ajuda. Então, essa questão aí, por eliminação, falei para vocês e vou bater muito nisso, porque nem não vai dar para vocês decorarem tudo. Vão pelo bom senso. Veja a questão com calma, não sei, porque você vê a questão ali, nossa, não sei o que é isso, vou pular essa questão. Cuidado, usa o bom senso, vai com calma, vai eliminando, que assim você vai conseguir chegar em algumas respostas, se você, mesmo que você não entenda ela plenamente ou que esteja um pouco confuso, principalmente essa questão, a letra B aí, eu deixei isso aí, ficou meio, né, um entendimento meio diferente. As outras ficou fácil, fomos eliminando de uma forma muito fácil, né? Ok, pessoal? Bom, vou ver se tem mais alguma pergunta para a gente ir embora, já está na hora, tarde demais. Passamos da nossa hora, né? 22h17, 7 minutos a mais. Raíssa falou aí que está lá na Constituição, beleza, a Constituição está falando sobre essa questão mesmo, né, da legislação, inclusive da questão de trabalho. Isso é direito trabalhista, né? Foi falado aí pelo Fagner.
A letra está errada por conta da consciência, foi o que nós falamos. Questão ótima. Silei falou, beleza, pessoal. Aí, ó, a Stefane, o espírito de consciência está onde na declaração? Não está. Não existe essa questão de espírito de consciência. O que existe é o espírito de fraternidade. Vai lá nos nossos primeiros slides da aula passada, tá, Stefane? Que você vai ver lá que está previsto lá. Nós temos lá logo no início, lá nos preâmbulos, lá, falando sobre a questão da fraternidade, tá bom? É isso aí, pessoal. A Tânis aí falou, era a letra B mesmo. É isso aí, letra B. Eu espero que a aula tenha sido bacana. Acho que o conteúdo foi muito bom. Direitos humanos caem muito em prova, né? Hoje, então, a gente fez uma revisão aí das aulas da aula passada, né? Na aula que foi gravada, fez uma revisão da aula passada e tivemos novos conteúdos, inclusive trabalhamos algumas questões de provas importantes, ok? Espero que a aula tenha sido legal, que vocês tenham tido um bom proveito e vamos lá, força, foco e fé, firme nos estudos que vai dar certo, a prova está chegando, daqui a pouco nós vamos estar finalizando o nosso projeto, se Deus quiser, com a aprovação máxima possível. Grande abraço, bom final de semana a todos vocês.